50 anos do golpe no Chile. Nasci em São Carlos, interior de São Paulo. Mudei-me para a capital, São Paulo, com minha família em 1962. Tinha 15 anos. Estranhei muito a metrópole. São Carlos era um paraíso, na minha memória de criança e adolescente. Claro que minha visão poderia estar distorcida pelas condições em que vivia lá. Morava num bairro tranquilo, estudava num colégio estadual, frequentava a piscina municipal, jogava futebol e basquete, e a vida só tinha coisas boas. Até os pedintes eram conhecidos pelo nome. Lembro-me quando a Mariona vinha andando, a molecada corria a se esconder, pois a fama dela é de que roubava as crianças e levava para a casa dela. Claro que não acreditávamos nisso, mas valia pela folia. Em São Paulo, tudo era diferente. Muito mais difícil encontrar os colegas de escola fora do horário das aulas. Difícil fazer amizades perto de casa. Uma das minhas tias me perguntou se eu estava gostando de São Paulo. Respondi que não. São Carlos era muito melhor. Minha tia falou: mas você estava precisando mesmo de um banho de civilização. Não consegui responder nada. Mas eu lembro que pensei que minha tia não entendia nada de civilização. São Carlos? Sim, que era civilizada. Logo comecei a trabalhar com meus tios, que tinham uma construtora. Acabei virando office boy da empresa durante um bom tempo. Com isso conheci todo o centro de São Paulo, fazendo os pagamentos, indo aos bancos, entregando correspondência, fazendo algumas compras. O escritório ficava na rua Maria Paula e eu ia sempre fazer os trabalhos por todo o centro, desde a zona cerealista até a Praça da Sé e a Praça da República. Com isso pude sentir de perto a civilização que minha tia falava. Claro que não tinha a violência de hoje, mas andar no centro de São Paulo me fez ficar esperto para evitar os perigos da cidade grande. O ano era 1962. Jânio havia renunciado em 1961. Estávamos sendo governados por João Goulart. Comecei a ter contato com a política. Uma das minhas irmãs e meu irmão começam a participar do movimento estudantil. Passo a prestar atenção em algumas conversas e algumas pichações nos muros de São Paulo. Jânio havia decepcionado a maioria de seus eleitores com a renúncia. Mas havia ainda diversos janistas pela cidade. Um dia, vou pegar o ônibus para ir à escola e vejo uma pichação no muro perto do túnel da 9 de julho. Cristo também renunciou. Uma pichação sem fundamento, tentando comparar Jânio com Jesus Cristo. No dia seguinte, vou pegar o ônibus no mesmo local e vejo outra pichação, em resposta à anterior. Essa não, fujão! Enfim, começo a perceber a política. Às vésperas de 31 de março de 1964, um dos meus tios me chama para conversar no escritório. Um homem de seus 55 anos, mais ou menos, conversando com um rapaz que completara 17 anos. A conversa foi mais ou menos o seguinte: Michel, você é o único que tem juízo na sua casa. Seus irmãos influenciados pelos comunistas. Sua mãe admiradora desse idiota do Paulo de Tarso, ministro da Educação. A situação está muito complicada. Veja se você consegue convencer sua família a mudar de posição. Dias depois, acontece o golpe. Justamente no dia em que minha mãe completava 52 anos. Minhas tias e tios muito alegres, pois o governo João Goulart era uma bagunça. Minha mãe preocupadíssima. Enfim, foi um aniversário diferente e difícil. Eu estava um pouco atônito.
sem entender direito o que estava se passando. Entramos num regime ditatorial, mas ainda com algumas brechas para a atuação da oposição. Faço agora um corte de quase 10 anos. Outubro de 1973, ditadura total, depois do AI-5 de dezembro de 1968. Regime totalmente fechado, com prisões, torturas, assassinatos e desaparecimentos de adversários políticos. Fui preso por 24 horas no dia 17 de outubro de 1973. Mas o que eu quero comentar é sobre o Chile. Enquanto estive preso, nos intervalos dos interrogatórios, eles faziam piadinhas. Por que você não vai para o Chile? E davam muita risada da própria piada. Aquilo me doía muito. Ver o Chile, de tradições democráticas, com Salvador Allende, que ganhara as eleições e tentava um governo democrático e socialista, ser derrubado com tal violência foi uma das piores tragédias políticas que já vi. Outra coisa que quero lembrar sobre o Chile. A direita já sinalizava que queria derrubar Salvador Allende, mesmo antes de ele ser eleito. No Brasil, especialmente em São Paulo, em 1970, a direita tomava o viaduto do Chá com cartazes que diziam mais ou menos o seguinte: "Fei, o Kerensky chileno", e passavam um abaixo-assinado para as pessoas protestarem contra as eleições no Chile que iriam eleger Salvador Allende. Segundo aquela direita, teria que ser dado um jeito de Salvador Allende não vencer as eleições. Caso vencesse, seria derrubado, como de fato foi. Derrubado e assassinado. Dia 11 de setembro, a derrubada do governo Salvador Allende completa 50 anos. Uma tristeza, uma tragédia política que talvez leve outros 50 anos para ser superada. 50 anos do golpe no Chile, crônica de Michel Chebel-Lavac, publicado no dia 9 de setembro de 2023. Para quem ainda não sabe, Michel Chebel-Lavac é um engenheiro metalurgista, formado na Escola de Engenharia Mauá, escritor, cronista, blogueiro, músico, violonista, cantor e compositor brasileiro. Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1947, em São Carlos, no estado de São Paulo. Gostou também dessa crônica? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Política, música, literatura, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.